Olá, queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Anderson Silvério e nós somos a Igreja Nova Vida de Piedade. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso plano de leitura anual e é um grande prazer recebê-los aqui conosco. Nós estamos falando do livro de Daniel e hoje nós vamos falar do capítulo 10, 11, 12 e 13. Eu vou ler aqui para vocês o versículo 2, o versículo 7 e o versículo 12 do capítulo 10. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caíram sobre ele grande temor e fugiram e se esconderam. Versículo 12 do capítulo 10. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Por que eu compartilhei, irmãos, esses 3 versículos que me chamaram a atenção? Gostaria de falar da importância, como diz aqui no versículo 2, a importância de estarmos nos consagrando, né? A gente vê que Daniel separou 21 dias, né? 3 semanas, 21 dias para se consagrar. E é nítido que ele diz que não comeu nada de desejável, que ele não bebeu vinho, que ele não comeu carne. Ou seja, acredito que ele fez uma dieta bem restrita mesmo, com o básico, para se manter de pé, né? E se manter em oração. E a gente vai lendo o texto e a gente vai ver que esse sacrifício de Daniel, né? Ele demonstra, ele traz para ele um grande benefício, né? Porque a gente vai ler o capítulo 10 inteiro, logo depois o capítulo 11, e vai ver um anjo relatando para Daniel coisas que iriam acontecer no futuro, coisas grandiosas que só ele, né? Só ele soube. Tanto que o Senhor fala que essas mensagens ficariam lacradas e que era para ele guardar em segredo. Então eu gostaria de atentar para esses 3 passos aqui que me chamaram muita atenção. O primeiro passo é a importância de estarmos consagrados, de nos separar para Deus, de abrir mão de coisas que gostamos de fazer ou de comer, ou coisas que nos dão prazer, para colocar no nosso coração o desejo de conhecer e entender aquilo que o Senhor tem a fazer, né? E é muito interessante porque no versículo 7, ele diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Ou seja, Daniel estava com outros homens que estavam caminhando com ele, mas ninguém teve a visão que ele teve. Isso dá a entender que a consagração que ele fez, algo tão específico, tão especial, deu a ele, como eu posso dizer, deu a ele o privilégio de ter a visão que ele teve, de receber a visão que ele recebeu. E é engraçado que diz que ele, além de receber a visão, ele entendeu, ou seja, ele teve sabedoria para entender a visão que ele estava tendo, né? Então, o que eu quero te dizer? O que me veio ao coração, né? Quanto aos amigos dele que estavam com Daniel na hora, e a palavra diz que os amigos deles caíram, embora não tivessem visto nada, eles não viram nada, mas sobreveio sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Às vezes, para que Deus fale conosco, às vezes, para que nós possamos entender e ouvir a voz de Deus, é preciso estarmos só. É preciso que as pessoas, os barulhos, os ruídos estejam longe da gente. Porque às vezes estamos cercados de pessoas que não estão com o mesmo propósito, que não estão na mesma caminhada que nós. Estamos cercados de pessoas que às vezes nos impedem de ouvir a voz de Deus.
porque são muitas vozes que estão ao nosso redor. E se não estivermos atentos, às vezes Deus está falando com a gente o tempo todo e nós não ouvimos. Nós não entendemos, porque nós estamos ouvindo vozes demais, ruídos, há muitos ruídos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. E eu vejo aqui Deus tratando de tirar esses amigos de Daniel de perto dele, para que quando ele tivesse a visão, ele pudesse ter clareza, para que ele pudesse ter entendimento claro de tudo aquilo que estava sendo dito a ele. E às vezes, irmãos, a gente não entende, pessoas que se afastam da gente, pessoas que deixam de andar conosco, a gente fala, poxa, fulano nos abandonou. Irmão, foi Deus quem tirou. Foi Deus quem fez com que ela se afastasse de você, para que você pudesse entender com clareza aquilo que Deus quer falar e fazer na sua vida. Então, se alguém se afastou da sua vida, se alguém está distante de você, talvez seja por um momento, é porque Deus quer falar com você. Mergulha na intimidade do Senhor. Procura encontrar-se mais com Deus para você entender aquilo que Deus tem para falar. Ok, se seus amigos, se algumas pessoas se afastaram de você, fica tranquilo. É Deus cuidando de você. É o amor de Deus, é o zelo do Senhor afastando essas pessoas de você para que você possa entender aquilo que Ele quer falar com você. Aquilo que Ele tem para te mostrar, para te entregar e que ninguém vai entender, só você. Porque claramente os amigos dele não entenderam, ficaram com medo, saíram correndo. E talvez se você estiver com pessoas do seu lado que não entendem o que você está passando, vão te confundir. Então Deus afasta, Deus tira para longe. E aí às vezes é preciso estar sozinho, numa caminhada, você e Deus nessa caminhada. A gente vê que ficou aqui Daniel e o anjo foi falando com Daniel. Então, querido, não se entristeça se afastaram de você. Não fique triste. Você está no processo e Deus tem coisas grandes para te entregar. Creia nisso. E no versículo 12, o anjo fala para ele, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que se aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as suas palavras. E por causa delas eu vim. A importância de colocarmos no nosso coração, de termos um desejo no nosso coração de conhecer e de entender aquilo que Deus está falando. A palavra que é, colocaste em teu coração o desejo de compreender aquilo que Deus está falando. Nós precisamos colocar no nosso coração o que Deus quer de mim, sabe? Colocar isso, buscar com zelo, sabe? Procurar com interesse, com vontade, sabe? Ter esmero em entender aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer fazer, sabe? Não questionar, mas entender, queridos. Deus se agrada da gente quando a gente quer entender. Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu não estou questionando, eu só quero saber o que o Senhor quer de mim. Eu quero me colocar à sua disposição para entender. E ele humilhou-se diante do Senhor. Humilhou-se. Ou seja, é importante a gente se humilhar diante do Senhor. Colocar diante dele as nossas fraquezas. Senhor, eu sou fraco. Eu sou totalmente dependente seu. E aí o anjo diz, por causa das tuas palavras eu vim. E aí a gente vai ler aqui no texto, a gente não dá para entrar muito, porque o tempo é curto. A gente vai ver que Deus vai revelando coisas tremendas para Daniel a partir desses princípios que ele colocou, de se santificar, o princípio de colocar no coração o desejo de entender o que Deus tem para fazer, o princípio de se humilhar, né? E o de se afastar das pessoas que não entendem aquilo que ele estava falando. E aí a gente vai ver que Deus vai entregando para ele coisas tremendas sobre coisas que iam acontecer com o povo de Israel. E já afindando lá no capítulo 12, a gente vai ver que essas coisas que Deus entrega para Daniel chega a ponto de Deus revelar parte do que vai acontecer no Apocalipse. Porque aqui a gente nitidamente vê uma mensagem profética dos tempos que nós vamos viver.
porque ele disse: muitos dos que dormem, lá no capítulo 12, versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzem à justiça como estrela para sempre na eternidade. Então, queridos, Deus revela coisas tremendas que iam acontecer com o povo de Israel e com alguns reis que iam vir lutando contra o Egito. E a gente vê nitidamente que Deus também traz para ele revelação do tempo de hoje, né? Jesus Cristo nem tinha vindo aqui, nem tinha sido anunciado, mas aqui já estava falando do plano da salvação para Daniel. Olha que coisa tremenda. Mais adiante Deus vai dizer que Daniel ia ser ressuscitado e que ele receberia as honras. Então Deus já estava dizendo que ele vai ressuscitar junto conosco na glória e que ele vai receber a parte dele, o galardão dele nos céus. Então, irmãos, o que Deus nos deixa nesta mensagem, a importância de nos guardarmos, de nos separarmos, sabe, de estarmos nos santificando para poder entender aquilo que Ele tem para fazer. A importância de estarmos guardando o nosso coração, guardando de coisas que a gente aparentemente podem nos dar prazeres momentâneos, mas se nós entendermos que aquilo que Deus tem para nos entregar é muito maior, vai nos santificar, é muito mais prazeroso e não tem fim, é um prazer que não tem fim, nós poderemos desfrutar de coisas extraordinárias que Deus tem para nos mostrar, para nos revelar para a nossa vida. E coisas que a gente às vezes não entende, o Senhor vai nos mostrar, porque Ele é fiel. A sua palavra, ela dura para sempre. Querido, eu desejo que você tenha um excelente dia e que a sua semana seja muito abençoada. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.